Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Pedir desculpa pela minha voz, gente, que eu tô um pouco gripada. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Acabou de vazar uma bomba envolvendo um novo ministro de Lula. O Lula escolheu um novo ministro, mas o que ele não esperava. Ele acabou de confessar que cometeu um erro gravíssimo. Sim, gente, novo ministro de Lula confessando tudo. O escolhido acabou de chegar lá e já está no centro de uma polêmica. Uma grande polêmica, viu? Mas segura essa, porque não é pouca coisa não. Para vocês terem noção, para vocês terem uma ideia, isso é coisa pesada e envolve muito dinheiro, mas muito dinheiro que estava escondido, tá? Tô chocada essa confissão do ministro de Lula, boi grave. Mas ainda vazou mais uma bomba e essa está sacudindo com os bastidores do Planalto. A batata do Lula tá assando. E o pior, gente, eu venho falando isso faz tempo, mas dessa vez tá tudo confirmado. Tem uma briga pesada rolando dentro do governo e dessa vez o Lula entrou num embate direto com um dos seus principais ministros. Uma voz mais forte na base petista. Sabe aquela voz bem forte na base petista? Pois bem, essa tensão pode ser só o começo de um racha maior. A verdade é que o PT já tem um racha faz tempo, mas dessa vez vocês vão perceber que tá tudo confirmado, porque todos os detalhes e destaque desse racha eu vou trazer neste editorial para vocês. E segundo informações, gente, lá de Brasília, de gente ligada a Lula, isso causou tanta repercussão que tem causado não só um racha no PT, como tem muita gente da base aliada do governo revoltada com Lula. Mas o clima também está tenso no STF, sim. Flávio Dino, né, escolhido por Lula, que achou que podia fazer o que quisesse, levou um cala-boca daqueles que dá até vergonha de assistir. E não foi só de um não, viu, Dente? Foi 2 ministros do STF que resolveram divergir de Dino. E não engoliram calados e colocou ele em seu devido lugar. Dino sempre daquele jeito, né? Mas dessa vez passou vergonha. E com isso, nós vemos mais um racha dentro do STF. E falando em STF, vocês não vão acreditar o que eu vou trazer para vocês, porque antes de eu trazer essas e mais outras notícias que estão incendiando Brasília, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, curtisse e comentasse. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, porque o que eu vou trazer para vocês, esse vídeo que eu preparei para vocês de um aliado de Bolsonaro e desafeto ferrenho de Alexandre de Moraes, falando sobre as eleições de 2022, que segundo ele foi um áudio que vazou de uma reunião interna na época de Mauro Cid, que traz revelações bombásticas sobre ministros do STF e a verdade sobre as eleições de 2022, que com certeza vocês ainda não tinham visto na mídia, mas aqui, gente, eu vou trazer todos os detalhes e destaque, porque foi ele, Alan dos Santos. E dá para entender, né? Por que que Alexandre de Moraes tem tanta raiva do jornalista? Porque ele coloca o dedo na ferida mesmo, né? E dessa vez, com esse vídeo, não é diferente. Assistam, só assistam o que disse Alan dos Santos. E já já, até aqueles que defendiam Lula agora estão revoltados com ele. Mas antes, olhem o que disse Alan dos Santos. Tela aí, ó, matéria do Poder 360. Moraes levaria 50 milhões de dólares para fraudar a eleição, disse Bolsonaro, matéria do Poder 360. Ex-presidente deu declaração durante uma reunião em 5 de julho de 2022, muito antes dos escândalos do USAID, né, diga-se de passagem. Ele ainda é presidente. Ele ainda é presidente. Antes das eleições. Exato. Antes de aparecer os escândalos, só o pessoal entender. Isso, antes da divulgação dos escândalos do USAID. Aí tá aqui, gravação foi apreendida pela Polícia Federal em um computador de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse em uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses antes das eleições, que Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE à época, ex-namorado Kassab, teria recebido... Sim, que eu tô acrescentando uma coisa. O aposto aí explicativo. Posso? Meu irmão... Vamos lá. Não pode dizer nada, não. Teria recebido 50 milhões de dólares para supostamente fraudar a eleição de 2022. Ora, jamais variou. O ex-chefe do executivo também citou que outros magistrados da Corte Eleitoral, como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso,
teriam sido pagos pela prática fraudulenta. A gravação foi obtida em um computador apreendido pela Polícia Federal com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. E por que o Mauro Cid virou um alvo tão pesado para o Moraes? Por que será, né? Em um dos trechos, o ex-chefe do executivo afirmou não ter provas do recebimento desse pagamento por parte dos ministros do STF, mas que não resta dúvida de que ele teria sido feito. Será que é grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório e já fui convidado para locais cabulosos aqui em Brasília, declarou Bolsonaro. Isso é um áudio. Depois, Bolsonaro diz que não se importa em perder as eleições, mas sim em perder a democracia, por uma ação orquestrada nos bastidores. Lembrando que julho de 2022 foi quando teve a reunião, não foi? Quando teve a reunião com os embaixadores? Aham, sim. Em resposta a uma reunião anterior do Edson Fachin, que era o presidente do TSE na época, com os mesmos embaixadores. Mas aí não E disse... só sobrou pro Bolsonaro. Aí O não Edson disse se Fachin ele tava falou liberado. isso nessa reunião, né? Não, isso foi reunião Interna. reunião interna. Entendi. Aí, eu posso ler aspas aqui? Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudulenta. Os caras não têm limite. Eu vou falar que Fachin tá levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Barroso tá levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Alexandre de Moraes tá levando 50 milhões. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tem prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse é o conteúdo. Tem o áudio, né, da reunião. Essa reunião, então, teria acontecido. Não, a reunião ocorreu, né, em 2022, julho de 2022, 3 meses antes das eleições. E aí o Trump é eleito em 2024, 2 anos depois. Bolsonaro perde as eleições nesse ano. E a gente começa a ver ali algumas coisas de escândalo. Aí eu pergunto a qualquer pessoa: é improvável, ou seja, grau de probabilidade, é improvável que 4 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo hoje no planeta, tá? 4 coisas. Vou falar a primeira. Não, tô falando dos últimos 3 dias. Hoje é quarta, certo? Então, segunda, terça e quarta. Nos últimos 3 dias, 4 coisas estão acontecendo simultaneamente. A primeira é, enquanto o Maduro estava lá tirando selfie com o Lula, estamos aqui em Moscou. Aquela turma boa que tá lá em Disneylândia. na Rússia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Os Irã, caras montaram Venezuela. hashtag alemão É, no meio de Moscou pra simular a invasão de Berlim, meu irmão. não, os caras são Tem que foda. bater palma pros caras. Disneylândia das trevas. Aí o Maduro tá lá, o Lula também. Quem é que estava responsável pela embaixada da Argentina quando o Maduro, a Venezuela rompeu as relações diplomáticas com a Argentina? Quem que ficou responsável? Brasil. Beleza, então tá lá Lula e Maduro tirando selfie. Enquanto isso, o Marco Rubio, que declarou isso no Twitter, no X, publicamente, né, que fez uma operação de resgate das pessoas que estavam na embaixada da Argentina. Maria Corina Machado e tantos outros e tal. Machado, né? E aí ele resgatou essa galera, tirou da embaixada, essa galera já tá nos Estados Unidos. Foi exatamente no período em que Maduro e Lula estavam, ou estão, né, lá em Moscou. Então, É hoje. Então, isso está acontecendo. Aconteceu de ontem para hoje. Houve o resgate da galera, tá? Na embaixada da Argentina, aos cuidados do Brasil, do Lula. Né? Então, resgatou a galera enquanto o pessoal tá lá. Então, 2 coisas já. Os presidentes estão lá na Disneylândia das Trevas, na Rússia, em Moscou. Resgate na embaixada. Visita, né, do emissário do Trump para poder categorizar Comando Vermelho e PCC como grupo de narcotraficantes e aí começar a punir a galerinha que tá ligada a essa turma. Mas o PT disse que não concorda com isso, não. Não tem que botar... Estão só vendendo droguinha. É o Zé Droguinha da esquina. Essa é a droguinha da esquina. E aí entra Israel. Porque se for categorizado como grupo terrorista, qual foi o país que disse que o PCC estava lavando dinheiro com banco digital para alimentar os grupos terroristas lá no Oriente Médio? Qual foi o país que falou isso? Israel. Então, meu irmão, tô doido pra ver aqueles vídeos legais de Israel, sabe? Como é que é o nome? Departamento de Força de Defesa de Israel? IDF. IDF. Eu tô doido pra ver aqueles vídeos da IDF agora, nos próximos capítulos. Como vocês podem ver, dá para entender por que Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do STF tem tanta raiva de Alan dos Santos, né? Porque realmente ele revela as coisas que com certeza a mídia não mostraria. Gente, e agora vocês vão ver o que está acontecendo por trás dos bastidores com Lula. Até mesmo aqueles que defendiam Luiz Inácio Lula da Silva do PT estão revoltados com ele.
Olhem o que aconteceu em uma entrevista com Bela Megali. Gente, olhem que vergonha. Bela Megali, ela mesma que defende Lula com unhas e dentes. Vejam este vídeo. Eu acho um pouco, já que você perguntou, um pouco cansativo esse papo de que o presidente não sabia de nada. Porque é sempre a mesma coisa. Escândalo do Francenildo, do Caseiro, Aeropalócio, Lula não sabia de nada. Mensalão, não, era o Dirceu, Lula não sabia de nada. Petrolão, não, era a base aliada, o Lula não sabia de nada. E agora escândalo do INSS, era o PDT, o Lula não sabia de nada. O presidente não sabe de nada nunca. Jamais. E todos esses escândalos aconteceram, tá? Não foi invenção nem da PF, nem da imprensa. As penas podem ter sido canceladas porque o juiz do Petrolão era obviamente suspeito, né? Mas os crimes aconteceram. Todos esses crimes aconteceram e nunca o presidente sabe de nada. Haja boa vontade para acreditar nessa hipótese. E acreditando nessa hipótese, como é possível que o presidente não leia as reportagens que saíram a respeito desse assunto? Como é possível que o Carlos Lupe tenha tomado essa decisão, não ele? Aliás, ele, né? Porque ele disse que sabia dos desvios desde o ano passado, sem consultar o presidente. Nada passa pelo Palácio do Planalto? Os assuntos da maior importância entram por um ouvido e saem pelo outro, se é que entram. Haja boa vontade para acreditar e haja boa vontade para entender que alguém, sem saber de tanta coisa grave que acontece em Brasília, tem o controle do que está acontecendo no país. Não há boa hipótese. Mônica, se há alguma coisa que todo mundo sabia quando o Lula voltou à presidência, né, ganhou legitimamente a eleição 3 anos atrás, era que o PT não tinha o direito de errar no quesito corrupção. A história pesava demais sobre os ombros do país, do partido. Demais. A desconfiança era muito grande. Lula não voltou sob aclamação. Boa parte dos votos que recebeu foi de gente que tapou o nariz e votou 13 para evitar um segundo governo Bolsonaro. Né? O Lula não voltou com esse grande ativo político, né, para fazer o que bem entendesse. Ele voltou sob o nariz torcido, sob o olhar o olhar torto de boa parte dos eleitores. Não foi o PT, foi o PDT. Ok, mas num governo do PT. De novo. É difícil, vai ser difícil. Esse escândalo, por mais que dinheiro público seja utilizado, que o dinheiro seja devolvido, aliás, eu nem sei como isso vai acontecer, e os que já morreram. Essa farra do roubo dos velhinhos, esse crescimento vertiginoso da roubalheira, foram orquestrados na gestão Lupe. Quando o INSS afrouxou regras de controle, autorizou que entidades picaretas informassem mensalmente ao DataPrev, que é o sistema de dados da Previdência Social, informasse o nome dos aposentados que teriam descontos, sem que tivesse nenhuma comprovação da autorização para esses descontos. Em 2019, o governo Bolsonaro tinha passado a MP 871, que tinha a ver com a detecção, controle de irregularidades nos benefícios, entre outras medidas também, impedia o uso da folha de pagamento para fazer desconto automático. E aí, por ato de ofício, o secretário da Previdência da época, o hoje senador Rogério Marinho, descredenciou 4 entidades que tinham lesado aposentados de São Paulo. 57 milhões de reais foram devolvidos. Tinha um controle sério na época. E, naquela época, o Rogério Marinho foi procurado pelo deputado Paulinho da Força e pelo Sindinap. Eles queriam reduzir os controles, queriam também que as entidades sindicais fossem autorizadas a conceder benefícios aposentados em nome da Previdência. O ministro, claro, não aceitou a proposta, botou a turma para correr. E o mesmo pedido foi feito pelo Paulinho e pelo Sindinap ao ministro Lupe em 2023. O Sindinap é presidido pelo pedetista Milton Cavallo, tem um irmão do Lula na vice-presidência, o Frei Chico, e é ligado à força sindical, que é feudo do Paulinho da Força. Tem boa parte da esquerda nessa jogada. Os controles, biometria, prova de vida, proibição do desconto em folha foram afrouxados também pelo Congresso no final de 2022. Na gestão do Lupe, o INSS autorizou a inscrição ilegal de nomes para sofrerem descontos. E os valores chegaram a mais de 4 bilhões de reais só nesses 2 anos. E só o sindicato, controlado pelo PDT, pelo Paulinho da Força e pelo irmão do Lula, pelos 3, aumentou os ganhos de 17 milhões de reais em 2019 para 90 milhões de reais em 2023, um total de 250 milhões nesses 2 anos. E aí o que faz o Lula? Troca o Lupe pelo braço direito do Lupe. Uma cara de pau imensa. Tira o chefe do setor e põe o subchefe do setor para comandar o ministério. Gente, mas vem mais escândalo por aí. E olhem isso.
Novo ministro da Previdência disse guardar 431 mil em espécie. É isso mesmo. Ronei Queiroz, que assumiu o cargo depois do desgaste de Carlos Lupe em meio à suspeita de fraude do INSS, o novo ministro da Presidência, Ronei Queiroz, informou à Justiça Eleitoral que guardava 431 mil em espécie na última eleição que disputou em 2022. Na ocasião, ele tentou reeleição como deputado federal, mas não obteve sucesso. A posse de grandes quantias em dinheiro vivo não configura crime, mas levanta alerta para órgãos de controle. Atualmente, ao Senado Federal ainda analisa um projeto que proíbe transações em espécie acima de 10 mil e a guarda de valores superiores a 300 mil. Além do dinheiro guardado na casa de Ronei, ele declarou participação em 3 empresas e um imóvel de 596,4 mil em Caruaru, em Pernambuco. Em comparação com a sua declaração de 2018, o patrimônio caiu de 2,2 milhões para 1,7 milhão. Em 2006, ele havia informado ter 355,9 mil. Interpelado pelo jornal O Globo, o novo ministro não explicou por que manteve o montante em espécie. Olha que antes de assumir a pasta, Ronei ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério. A nomeação ocorreu depois que o presidente Lula quis afastar Carlos Lupe. Na verdade, ele que se afastou, né? Por causa da confusão do INSS. Gente, só que acontece que Ronei, ele é totalmente ligado a Carlos Lupe. Ele é o número 2 da pasta. É por isso que Damares Alves, aliada de Bolsonaro, já pediu impeachment de Ronei. Então, gente, por aí vocês tiram. É sujeira atrás de sujeira. Onde já se viu ter tanto dinheiro guardado em espécie? E olha que Lula não esperava que ele fosse confessar isso. Mas vocês acham que parou por aí? Não parou. Ainda tem mais essa. Essa foi a racha do PT. Márcia Lopes critica falas machistas de Lula e assume Ministério das Mulheres em meio à crise. A nova ministra assumiu a pasta depois da saída de Cida Gonçalves. O presidente Lula nomeou Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres nesta terça-feira. Em entrevista à Globo News, Márcia afirmou que declarações machistas, mesmo quando feitas pelo chefe do executivo, não podem ser tratadas com condescendência. Ela é assistente social, professora e afirmou acreditar que Lula compreende as políticas públicas voltadas às mulheres. Destacou também que o presidente tem cobrado mais ações nesse campo. Para ela, qualquer atitude que contradiga valores e igualdade da democracia precisa ser enfrentada com firmeza. Aqui ela fala, gente, aspas, eu penso que a gente jamais pode relativar essas falas e atitudes que contrariam a nossa luta e a nossa própria história da esquerda, de quem quer democracia e um país igual. Fecham aspas, disse a ministra. Como vocês podem ver, o racha dentro do PT está cada vez maior. A ministra já chegou chegando, o ministro também já chegou chegando e revelando tudo que, com certeza, Lula não gostaria que eles fizessem. E segundo eu fiquei sabendo, Lula ficou furioso com essas duas declarações. Mas e vocês, gente? Vocês já sabiam disso? E agora, olhem o que aconteceu no STF. Dino e Mendonça travam bate-boca no STF. O ministro André Mendonça e Flávio Dino protagonizaram um intenso bate-boca em sessão ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Assistam. Mas se vocês têm interesse de assistir o vídeo inteiro e entender, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha lá. Uma frase. Pelo argumento de Vossa Excelência, se houver a seguinte frase: o juiz fulano de tal vendeu uma sentença para a empresa A, é calúnia. Mas, habitualmente, não é essa a configuração. Habitualmente é assim: o juiz fulano de tal é ladrão, é corrupto. Não é calúnia. Então, na situação A, o agente vai responder ação penal. Na situação B, em que ele diz não vendeu sentença para a empresa tal, mas ele é ladrão, corrupto e safado, ele não responde criminalmente. Então, esse é o argumento. O ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom...
O que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão, E ministro do Supremo pode? eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder. Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é vai ladrão, responder eu ficaria ou por curioso desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, pedindo para você compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo que Alan dos Santos revelou e também desse racha dentro do PT. E também, gente, deixa aqui os comentários. Vocês viram que cara que ficou o Dino? Por essa ele não esperava. Mas foi o que eu disse. Se vocês querem ver o vídeo inteiro, que está valendo muito a pena, eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal. Dá uma olhadinha lá. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Só não esquece de compartilhar, se inscrever no canal se não é inscrito. E assim que eu tiver mais notícias importantes, eu volto para trazer para vocês. Até um próximo vídeo.